Olá, meu nome é Ângela Lianati e você está no meu canal sobre viver. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a infantilização do idoso. Isso é um processo muito complicado porque envelhecer não é fácil, não é muito bem aceito pelas pessoas. Desde que o homem é um homem e a gente sabe em todas as culturas, a busca pela fonte da juventude é uma busca constante. E muitas pessoas, inclusive, negam o envelhecimento, mostrando que não estão satisfeitas com o curso da vida, porque é um privilégio você envelhecer, só que não é bem aceito dessa forma. Então as pessoas começam a mascarar esse envelhecimento, mudando o comportamento, mudando o grupo de amigos, mudando várias coisas da vida. Quando na verdade o envelhecimento saudável, ele decorre da adaptação. Então essa aceitação e adaptação nunca entrega de pontos, mas se render aos novos limites, aos novos desafios, às novas condições que a vida nos traz. Bom, diante disso, existe a questão da infantilização do idoso, que é muito séria. E isso é feito tanto por familiares, quanto por amigos, quanto por cuidadores, profissionais de saúde de uma forma geral. Então, a questão é o seguinte: não ser empático não é ser fofo, é você ser coerente com aquela idade com que você está lidando. Então as pessoas acham que tem que tratar o idoso com diminutivo. Isso é uma coisa muito séria. Então lidam com o idoso assim, tá na hora de trocar roupinha, tá na hora do seu banhozinho, vamos tomar nosso banhozinho de sol, como vai a nossa criança, ou então brigar como se fosse realmente uma criança. Ai, 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 que coisa mais feia que você tá fazendo, não tomou banho ontem, não vai ganhar presente desse jeito. Então você começa a falar com o idoso como se ele fosse uma criança. E isso pode ser uma porta de entrada para a depressão. Por quê? Porque o idoso começa a sentir que ele é incapacitado, que ele torna a pessoa do idoso muito mais frágil. Então, há uma questão da capacidade cognitiva, capacidade de escolha, capacidade de tomada de decisão. Quem tem um idoso em casa sabe o quanto é delicada a situação de uma pessoa que está no ocaso da vida, mas que muitas vezes as pessoas não consideram as suas experiências passadas. Então roubam dessa pessoa toda uma independência, todo um conhecimento passado, uma experiência que pode ser e deve ser considerada. Então, a lidar com o idoso no diminutivo proporciona efeitos deletérios para essa existência. O que a gente precisa então pensar? Em primeiro lugar, não lidar com o diminutivo. Seja coerente com a pessoa. Está na hora do seu banho. Olha, fulano, ontem você esqueceu do banho. Hoje eu posso lembrá-lo, então, para que você não se esqueça. É assim que você lida. Você tem que lidar com uma pessoa que é adulta e que por muitos anos em sua existência teve as rédeas dela e tomou decisões e foi uma pessoa com escolhas, com desejos, com quereres. E nessa idade é muito comum que as pessoas roubem disso. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam com os cuidadores e não falam com o idoso. Por exemplo, olha, amanhã às 3 horas tem médico marcado, então eu vou passar aqui mais ou menos umas 2 horas para buscá-los. Então você deixa ele de banho tomado, arrumado, direitinho, porque eu vim aqui para pegar. E o idoso fica sem saber o que vai acontecer. Ah, então amanhã eu tenho médico? Não estou sabendo disso. Então é importante essa comunicação direta. Olha, amanhã eu marquei médico para você às 3 horas. 2 horas eu quero passar aqui para buscá-lo. Para você tá um bom horário? Você acha que consegue se arrumar? Ou você precisa de mais tempo para ficar pronto? Esse respeito, esse limite entre o respeito, o carinho e o desrespeito é um fio tênue. Porque comunicar ao cuidador e não comunicar ao idoso é uma coisa bastante complicada. Outra coisa, desconsiderar as decisões para uma série de
as escolhas e decisões para uma série de eventos que vão acontecer. Por exemplo, férias. Não insere aquele idoso no programa de férias, simplesmente. Ou então todo mundo sai de casa e diz assim: olha, a gente está indo e você fica aí com o seu cuidador, filho. Fulano vai ficar com você durante o feriado de carnaval, sem perguntar se aquele idoso gostaria de participar. Muitas vezes eles não querem ir, porque tem muito barulho, é muito incômodo, eles querem ficar em casa, mas que isso seja escolha e não uma imposição. É, por exemplo, decisão. Ah, você gostaria de ir ao show? Vamos ao show do Milton Nascimento. Você gostaria de ir também? Nós vamos ao Sambódromo ver o desfile das campeãs. Você gostaria de ir? E é possível que você se surpreenda com o idoso dizendo: sim, eu quero ir. E aí você pode negociar. Caso você se sinta cansado, você tá tudo bem, esperar a gente até o final para vir embora. Ou seja, respeitar também a opinião dessa pessoa que faz parte da nossa família. Muitas vezes os jovens também, combinar entre as pessoas mais jovens um tempo para conversar com esse idoso e conversar de igual para igual, conversando sobre as questões da atualidade, sobre assuntos contemporâneos e não simplesmente ignorar a opinião dele sobre o que está acontecendo. Sobre as últimas eleições, o que você achou? O dólar está em alta, como é que você vê isso? Conversa, pergunta a experiência, como é que era no seu tempo, né? Como é que era? Pergunta sobre a experiência passada. O idoso, ele gosta muito dessa memória de evocação. Às vezes ele não tem essa memória recente, não tem essa memória às vezes de trabalho, memória não se lembra do que comeu no dia anterior, mas se lembra de como era a vida aos 20 anos, aos 30 anos. Então conversar com ele, deixar ele contar. É uma prova de que você valoriza a história pregressa, que você valoriza o conhecimento desse idoso e a posição dele na família. Então, é muito importante que ele não seja diminuído. Lembre-se que deixar esse idoso de lado pode ser uma porta de entrada para a depressão. Muitas vezes as pessoas tomam decisão e não consideram a opinião, a escolha do idoso. Por exemplo, a casa. O idoso às vezes fica viúvo, os filhos saem, ele está ali morando sozinho. Então os filhos se reúnem e decidem que ele não tem mais condições de morar sozinho, como se fosse uma criança. Então eles decidem desfazer a casa do idoso e esse idoso vai passar a morar durante tantos meses com cada família. É muito complicado isso. Se possível, deixe o idoso na casa dele, com as coisas dele, as lembranças dele, o espacinho dele. Faça um rodízio na família para cada dia um dormir, passar o dia, ir lá visitar, levar um bolinho, comer e conversar, adaptar a casa para esse idoso, colocar campainha em todos os lugares, barra de proteção, barras dentro do box do banheiro, tirar batentes, facilitar a facilitar essa locomoção dentro do espaço dele, deixar o idoso independente, autônomo, é muito importante. Muitas vezes, essa desarticulação, por exemplo, da casa, né? Vamos desfazer de tudo, é uma coisa muito triste. E as famílias fazem isso com a maior boa vontade, achando que o idoso vai ficar mais protegido, quando na verdade ele vai se sentir cada vez mais frágil, a autoestima cada vez menor e cada vez mais incapacitado, como se a idade roubasse dele a sua capacidade cognitiva. E não é assim. Ele pode ficar um pouco mais lento, mas ele pensa, ele age, ele tem emoções, ele tem quereres, ele tem desejos que precisam ser ouvidos. Morar na casa dos parentes, que seja 3 meses, visitar é uma coisa, ficar morando sem ter um lugar sujeito às regras daquela casa e muitas vezes muito desrespeitado, ficar sujeito às regras daquela casa e muitas vezes sentir desrespeitado, como por exemplo, sem ter oportunidade de opinar, sugerir. E muitas vezes o idoso vai falar alguma coisa, as pessoas falam: ah, não, deixa, você não sabe o que você está falando. Ah, isso no seu tempo, agora as coisas já mudaram, as coisas não são mais assim. Mas você não explica como são as coisas agora e como você gostaria. Então, essa interação do idoso é muito difícil, essa aceitação da finitude. Já é difícil envelhecer. Difícil mais ainda é você sentir
que as pessoas não lhes respeitam. Sentir que as pessoas não respeitam o idoso, sentir que as pessoas não consideram as suas capacidades, as suas habilidades. Muitas vezes o idoso pode ser muito, mas muito útil numa família e simplesmente essa utilidade não é prevalente, não é escolhida, é desconsiderada. Infantilizar o idoso, tratá-lo como uma criança, tratá-lo como se ele não tivesse escolha e nem a capacidade, é fazer com que a morte chegue muito mais rápido. Quantos idosos falecem por depressão sem que as pessoas vejam, sem que as pessoas saibam que aquilo que está sendo acometido não é só a finitude, não, é a depressão por se sentir incapaz, por sentir que a vida está acabando e que ninguém mais liga para ele. Então, aquelas questões de falta de apetite, não quer mais comer, quer passar o dia todo deitado, não quer mais conversar, fica só dentro do quarto, senta para assistir televisão e a mente vai para outro lugar e o olho está ali na tela, mas ele não está enxergando, ele não está vendo, as pessoas não conseguem conversar, entram na casa, apenas cumprimentam, não pergunta como vai, não senta, não tem essa paciência para ouvir. Isso é morte para ele. Você está abreviando a morte do seu idoso. Então, ouça com carinho essas considerações e veja que envelhecer é um privilégio da vida, é uma benesse, é um presente que a vida dá e você pode participar junto aos seus por muito mais tempo. E não precisa ser abreviado pela desconsideração de não mais ser visto, de ser invisível ou ser infantilizado. Então, a minha mensagem de hoje é essa. E comente comigo se você tem idosos em casa e como eles são tratados. Eu espero ter ajudado você a lidar com os idosos mais próximos, idosos da sua família. Um beijo com carinho, gente. Até a próxima. Tchau.